Olá, boa tarde. Boa noite, gente. 18 horas. Como a gente perde a noção do tempo, não é? Que bom. Essa excelente oportunidade de nós estarmos aqui, de conversarmos. Eu vou dar alguns minutos, porque ainda há pouco terminou a palestra brilhante do Silmar. Quem não viu, vai lá no YouTube da jornada, vai ficar gravada. Foi maravilhosa, tá? E vocês não podem perder, não podem mesmo. E eu vou esperar um pouquinho para ver quem que vai ficar aqui comigo, me contar quem que é, de onde está me ouvindo, porque eu tenho, na minha vida, né, contando já um pouquinho de mim, como educadora corporativa, durante mais de 10 anos, eu viajei muito para ministrar treinamentos. Então, eu estive do sul ao norte do Brasil. Eu cheguei ao extremo de passar aquele frio enorme lá no sul. E depois, no dia seguinte, me mandarem para Belém do Pará e morrer de calor. E foi maravilhoso. Era um programa do Grupo Pão de Açúcar, que agora é Cassino, não é? De formação de líderes. E foi espetacular, maravilhoso. E fiz outros projetos para profissionais de recursos humanos, fiz para a Avon, para lançamento de um produto, né, na época o Renew, top de linha, para empoderar as supervisoras, né, porque lá eles tinham uma outra nomenclatura, desculpa. E com isso tudo, foi muito interessante, porque eu conheci muita gente boa, pessoas que depois me contaram que cresceram na carreira, mudaram de trabalho, e isso é muito importante. Essa é a transformação que o Silmar falou. Ela exige uma disciplina, exige renúncia, mas traz resultados. Eu garanto a vocês que sempre traz, não é? E falando ainda de mim, eu sou formada em administração de recursos humanos, também na parte de letras não concluída, tenho formação em coaching, mentoring, em vários instrumentos de avaliação de potencial e desempenho. E o que eu mais gosto, conversar com as pessoas, extrair delas o melhor. Isso me move diariamente. E essa minha missão, não é? Que me faz, no meio do nada, assim, a gente falar, vamos falar sobre esses assuntos? Porque tem coisas que são necessárias. Nós precisamos ouvir, precisamos receber, acolher e também distribuir, não é? Porque quando a gente aprende, o nosso cérebro imediatamente faz questão de mostrar o nosso aprendizado. Não sei se vocês já repararam nisso. Aí você já sai todo feliz contando para outra pessoa que você aprendeu. E muito bem. A minha fala hoje é direcionada para os profissionais de recursos humanos, gestores, líderes, microempresários, não é? Donos de pequenos negócios. Por quê? Porque nós tivemos aí um período que foi muito brusco. Eu me senti abduzida, não sei se vocês conseguem compreender essa palavra, não é? Até o dia 15 de fevereiro eu existia feliz. Do dia 15 para frente é como se tivesse me suspendido, não é?
por isso que eu falo dessa abdução. E por que isso ocorreu? Não é? Muitas coisas aconteceram. E o meu cuidado, né, que é cuidar de gente, que é a minha especialidade, é falar para vocês que o RH é a área mais importante nesse momento dentro das empresas. E quem não tem um RH deve contratar um profissional para ajudar no acolhimento, orientações e até fazer novas avaliações de desempenho, porque as pessoas mudaram, não é? A tecnologia, a exigência, né, disso tudo nos mudou. Então, o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar para vocês que parece simples, não é? Porque você fala assim, já estamos terminando a pandemia. Não, não estamos. Não temos uma vacina definitiva. Não temos ainda um prazo para que essa vacina seja distribuída. E as instituições, os editoriais, fazem os questionamentos. E o que os brasileiros mais desejam? Gente, olha só, os brasileiros aderiram ao home office, mas querem suas vidas pré-pandemia. Quer dizer, eles querem, como eu vou dizer isso? Esquecer esses 6 meses, né? 4, 5, 6 meses. Porque foi um corte muito forte. Foi pior do que o bug do milênio, pior do que qualquer outra transformação. Não vou comparar as guerras, porque elas também trouxeram sofrimento, mas eu estou falando de que nós estávamos lutando contra um inimigo invisível. E esse inimigo mudou totalmente, não é? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Vamos lá. Dizer para vocês o seguinte, que a nossa época, a nossa fase, ela foi muito, muito gritante. O que nós vivemos no século 20 e 21 foi muito, muito maior do que tudo que se viu nos séculos passados. Se nós acompanharmos aqui uma linha das principais invenções e de processos de melhoria, você vai ver que as coisas aconteceram de uma forma gradativa. Mas quando nós chegamos no século 20 e 21, com a internet, com a tecnologia aplicada, que é a IT, né? Internet das coisas, impressora 3D, quando que nós íamos imaginar que isso tudo seria assim tão rápido? E vivendo todas essas modificações, o que ocorreu um corte, um crash, que eu chamo, né? Que é a pandemia do Covid-19. E foi mundial, parou todo mundo, não é verdade? E isso foi um susto. Muitas pessoas ficaram apavoradas, muitas pessoas se sentiram inseguras com relação à sua saúde, manutenção do trabalho, se haveria continuidade. Grupos religiosos acreditaram que já era o apocalipse, o final do mundo. Então, olha quanta coisa passou pela nossa cabeça. Não poder sair de casa, né? E aí aprender a ficar em casa com todo mundo junto, que também não é tão simples, não é? Porque hoje as pessoas são independentes, cada uma tem o seu horário. Mas nós fomos aprendendo. E agora, né, passado o susto inicial, as pessoas têm falado assim,
Vamos voltar para o novo normal. Muitas pessoas dizem assim, Lúcia, não use a palavra novo normal. Perfeito. E sabe por quê? Porque daqui a pouco é normal. É normal nós usarmos máscara o tempo todo. É normal usarmos o álcool gel. É normal mantermos a distância segura entre as pessoas. Vai ser normal não entrar na casa dos outros com sapatos, como se já se pratica em outros países, não é? Então, culturalmente, os nossos hábitos sociais, de relacionamento de trabalho, vão ser mudados. Só que nós somos adaptáveis. Essa é a grande vantagem. E eu costumo brincar. A mudança é um barquinho. Ela vem passando pela margem. E ela vem dizendo assim, olha, vem uma tempestade, vai vir para cá. Se tem a mudança, pula rapidinho para o barquinho da mudança. Sabe por quê? Ficar na margem não vai ajudar. Você vai ficar perdido, não é verdade? Então, é preferível você acompanhar a mudança, não é? E ser esse novo normal vai depender muito da atividade que você exerce. Vai depender muito da empresa. Ficou bastante claro durante o período de home office que houve uma redução de custo para as empresas com relação a investimentos em prédios, energia elétrica, água, estrutura, não é mesmo? E eles perceberam que também poderiam funcionar sem toda aquela estrutura. Então, algumas pessoas cujas atividades permitem foram para home office. Algumas outras não. Tiveram que permanecer em atividades presenciais. E aqui vai o nosso agradecimento a todos os profissionais da área de saúde, a todos os profissionais de serviços essenciais que não deixaram que nada nos faltasse. Ao pessoal da logística, a esses rapazes que trabalham aí fazendo as entregas. Nós só temos a agradecer, não é verdade? Porque graças a essas pessoas, a nossa normalidade foi mantida. Muito bem. E agora, o que a gente vai fazer, né? Como é voltar para esse normal? Voltar para esse normal é como se a gente fosse começar do primeiro dia. Aquilo tudo que era urgente, importante, deixou de ser. Porque nós passamos a priorizar outras coisas. E nós vamos precisar estabelecer quais são as novas regras. E é nesse momento que o RH, todo mundo cobre estratégico, tem que atuar. Porque ele pode receber pessoas que queiram sim voltar para o trabalho presencial. Outras que prefiram continuar em home office. E aí vai caber uma avaliação de pode o tempo todo home office ou é parcial, redução de horário de trabalho e todas as leis, implicações trabalhistas, não é verdade? Nós também temos que pensar que esse novo normal, vou chamar assim, tá? Ele vai nos levar para informações que nós precisamos. Porque a comunicação durante, não é? O período de isolamento social, ela ficou um pouquinho comprometida. Muitos colegas me ligavam dizendo assim, Lúcia, eu não aguento mais conference call. O dia inteiro, meu gestor me chama das 8 da manhã e fica até não sei quantas horas. Então, as pessoas não sabiam a medida do que elas poderiam fazer, não é? Então, qual é o papel do RH nesse momento? Entrar junto com os CEOs, os gestores, os líderes,
e falar o que nós vamos praticar agora. É começar do zero, principalmente porque não podemos abandonar as medidas de higiene. Então, de uma forma reduzida, opa, já passei aqui um slide, deixa eu só voltar um pouquinho, gente. Eu fui mudar um slide para vocês e fiz errado. Agora sim. Estou aqui. Pronto. Então, de uma forma reduzida, tá bem? Ao que o RH deve se atentar nesse recomeço? Principalmente, mindset corporativo. Voltar a alinhar os propósitos da empresa, pensando, né, na missão. Será que a missão que eu tinha antes descrita é a mesma agora, com um grupo de trabalhadores que passaram por situações limites? O nosso propósito, os nossos valores serão os mesmos? Então, tem que haver um resgate disso. Tem que haver também uma comunicação efetiva. O RH empodera os gestores e líderes para que eles possam conversar com as suas equipes para informá-los dos procedimentos da empresa. Se possível, né, se o diretor, o CEO principal, puder escrever uma carta de agradecimento, de boas-vindas, ou um retorno, para que seja entregue, né, para esses colaboradores, vai demonstrar um cuidado muito especial. Porque de nada adiantaria todas as indústrias e empresas terem sido salvas da pandemia se não houvessem os trabalhadores. Então, nós temos que reconhecer, precisamos deles, não é? Fazer as devidas medidas de segurança pessoal. Ambientes arejados, distanciamento entre mesas, uso contínuo da máscara, uso do álcool gel, não é verdade? Evitar, o ambiente que tiver carpete tem que ser mais vezes higienizado. Sugerir aos próprios colaboradores que tragam 2 sapatos, tipo assim, vai trabalhar de tênis, chega lá, coloca um sapato social para ficar bonito. Muita gente já fazia isso, e eu era uma delas, hein? Eu sempre trabalhei como secretária e tinha que usar saltos muito altos. E eu preferia caminhar, então eu usava um sapato mais confortável, e na porta da empresa, assim, eu passava rapidamente no toalete e trocava. E já era uma medida de higiene. O que mais que temos que fazer? Treinar os colaboradores nas ferramentas digitais. Muita gente aprendeu no grito, né? No choque, porque foi muito rápido, né? Tinha que haver uma adaptação rápida. Então, ocorreu. Só que nós precisamos, né, empresa, desenhar essa digitalização dos processos. Tem que ficar claro. Sabe aquele painel de gestão à vista? Deixar claro como está sendo feita essa digitalização e como as pessoas vão ser treinadas para fazer o bom uso disso, tá bem? Então, usar programas online, ensinar acessos remotos, uso de novos softwares, aprender a fazer armazenamento na nuvem, tem gente que até hoje não sabe, não é? E as ferramentas de comunicação. O que nós vamos usar? Vai ser o Skype, vai ser o Meet, vai ser... Enfim, o que não falta são ferramentas, tá bem? Lembrando que, com toda essa abertura e com a possibilidade das pessoas também trabalharem em home office, haverá um cuidado, junto com a área jurídica, para verificar a Lei Geral de Proteção de Dados, tá bom? Para que essa transmissão seja segura, para que não vaze, né, para os concorrentes e que o colaborador tenha esse compromisso.
importantésimo, é importante. Saúde mental dos colaboradores. Auxiliar em questões emocionais. Muitas pessoas, eu estava lendo, a Organização Mundial de Saúde identificou que o brasileiro é o indivíduo mais ansioso do planeta, tá bem? Então, imagina essa ansiosidade natural acentuada por um fator externo que ele não vê, que é o vírus, e uma mudança de estrutura. Ele sai do trabalho, muitos foram demitidos, alguns foram trabalhar em casa, os filhos estão em casa porque não tiveram aula, enfim, todos os hábitos mudados. Na pesquisa de psicologia, e eu vou deixar para o meu amigo Sérgio falar com muita propriedade, a saúde mental dos brasileiros piorou bastante, tá? Muitos índices de síndrome de pânico, depressão, insônia, pessoas que vão precisar ainda de suporte, não é? E é nessa hora que o RH está ali firme para dar esse suporte. Implementação efetiva do home office, sim ou não? Quem que vai poder e quem não vai, não é? Tem que deixar isso claro para que se faça um novo contrato de trabalho que possa contemplar essa nova situação. Já falei, orientar gestores e líderes sobre a nova forma de gerenciar. Porque se o trabalho é home office, gente, a pessoa não precisa ficar conectada das 8 da manhã às 18. Ela vai trabalhar por demandas e ela vai responder de acordo com a solicitação. Eu fui visitar algumas colegas aqui no prédio e elas estavam em frente ao computador. E eu perguntei, o que você está fazendo? Ela falou, home office. Tá, e agora o que você está fazendo? Estou esperando minha chefe, ela vai me dar alguma orientação. E ela ficou ali 8 horas sentada. Eu falei, gente, não é a mesma coisa. A jornada do home office é diferente. Então, nós vamos ensinar os gestores, os nossos CEOs, a forma de dirigir e de até medir, calcular essa produtividade. Lembrando que, quando isso excede, pode gerar lá na frente uma reclamação trabalhista, um problema de saúde do colaborador, certo? Agora, de uma forma mais lúdica, o que a gente pode dizer para vocês? Fazer uma integração com o kit de boas-vindas. É sempre agradável você ser bem recebido, não é? Em todo lugar. Então, passe as novas orientações, ofereça uma máscara protetora adequada, porque essas que são vendidas em farmácias e usadas nos ambientes médicos, elas são efetivas para aquele momento, tanto que o médico, ele tira, imediatamente ele fez um atendimento, ele tira e joga fora. Então, ela não é uma máscara adequada para o tempo todo. Álcool gel disponível em todos os ambientes. Luvas quando for necessário. Lúcia, quando que a luva é necessária? Vai trabalhar com dinheiro, espécie? Porque o dinheiro ele passa de mão em mão, certo? Então, se a pessoa trabalha numa área em que ela tem que dar troco, vai mexer com moedas, ela precisa ter as luvas, tá bom? Não só o álcool gel, porque isso garante a segurança dela. E manter o distanciamento necessário nos ambientes de trabalho. Ar-condicionado, verifiquem. Em princípio, que eu saiba, não deve ser ligado. Façam uma boa manutenção, consultem o pessoal da área de segurança do trabalho, que é o parceiro do RH nesse momento, tá bem? Então, vamos prosseguir. Depois dos bem-vindos, né? O que a gente pode dizer para os nossos colaboradores? Que a gente precisa deles.
sabe? Não dá, não tem como. É como eu falei para vocês, se a população tivesse sido extinta, de que adiantariam as fábricas, as indústrias e toda a tecnologia? Então, nós temos que valorizar os colaboradores, dizer a ele, olha, você é importante para a gente aqui, você tem uma função específica, não é? E acalmar a ansiedade, porque ele volta pensando assim, eu vou ser mandada embora. Ela vai me deixar aqui, sei lá, um mês, depois me manda embora. Ou, seja claro, não é? Vai mudar a situação do cargo dele? Então, comece a conversar com ele. E sempre que for necessário, conte com o apoio das reuniões do RH, lance mão dos processos de coaching, não só coaching life, coaching de carreira, coaching de liderança, nós sabemos gestão emocional, enfim, sabemos que é uma variedade. Psicólogos, quando vocês perceberem que aquele estado de ansiedade se tornou uma patologia, precisa de um cuidado especial. E como eu tinha dito anteriormente, sempre em parceria com o pessoal da segurança do trabalho. Eles vão ajudar a criar esse clima confiável, na verdade, para que todos recebam as devidas atenções. Minha telinha aqui, para abrir de vez em quando, ela me dá uns bailes, mas vamos lá. Pronto. Eu havia falado que algumas pessoas talvez tenham que ser, vamos dizer assim, reeducadas dentro do seu trabalho. Então, quais são as novas capacidades laborais? Não tem como ignorar tecnologia. O mundo é digital. Então, aquelas pessoas que ainda não tinham esse conhecimento, elas se empoderadas daquele conhecimento, elas poderão continuar a fazer o seu trabalho, ou essas pessoas vão assumir outras atividades e nós vamos aproveitar alguém que já tenha essa experiência, não é? Da tecnologia. Então, é isso que a gente precisa fazer. Equilibrar, dizer para essas pessoas que não tem jeito, a gente não vai fugir mais disso, não é? Todo mundo vai ter que entender um pouquinho de tecnologia. E além da tecnologia, a gente não pode esquecer que não dá para abandonar capacitação. Não dá, gente, não dá. Ah, mas agora não pode ser presencial? Por um período, não. Até que se encontre condições adequadas, com um número menor de pessoas dentro de uma sala para uma capacitação. Porque há assuntos que não se consegue fazer à distância. E a gente pode, já notamos, né, durante esse período, quantas lives, quantas instituições colocaram à disposição os seus cursos EAD. E quantos profissionais, assim como eu, podem fazer um curso presencial à distância? Eu posso falar agora com o seu colaborador. Eu posso agora ministrar um treinamento técnico ou comportamental para que ele se sinta seguro. Então, não dá para abandonar a capacitação. No começo, vai ser interna, vai ser EAD, ela vai ser online presencial. O que nós vamos fazer? Mas ela não pode ser abandonada. Porque quem conseguir capacitar mais rapidamente a sua empresa vai obter e usufruir de benefícios incomensuráveis. Vamos lá. Tá. E o que eu ganho, né, com isso? Se eu faço essas ações de endomarketing e eu volto, né?
Porque todo mundo pensa só no cliente, na exposição externa. Só que hoje o consumidor, ele é consciente. Ele quer saber se a empresa também trata bem quem trabalha lá. O consumidor quer saber se a empresa ela tem uma influência positiva no entorno de onde ela está, não é? Então, de repente, perto de onde a sua empresa está, tem instituições que possam precisar de ajuda. Vocês podem promover cursos, ensinar trabalhos, fazer doações de cesta básica, sem dúvida. Agora, mais importante do que alimentar um dia é alimentar para sempre. Ensinem as pessoas, montem oficinas, chamem as pessoas para doar, não é? Porque é muito prazeroso. Então, quando a gente faz isso, quando a gente investe, mostra para o colaborador que ele é importante dentro da estrutura, a produtividade aumenta no mínimo em 22%. Lucratividade da empresa, 21%. Diminui em 37% o absenteísmo. E, olha que importante, 48% de diminuição nos acidentes de trabalho. Só isso aqui é uma economia para uma empresa assim, sem fim, não é? Então, é nisso que nós temos que olhar e confiar. E aí você me fala, mas Lúcia, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer, disponibilizar esse PDF para vocês, que eu montei com muito carinho para os meus parceiros de RH, para os meus parceiros da área de desenvolvimento, treinamento, coaching, para os meus parceiros, líderes e gestores, e treinandos que estão hoje nessa posição. Então, o que você vai fazer? Comunicar com efetividade. Crie estratégias, além do famoso quadro, né, de avisos, favoreça que as pessoas deem sugestões. Monte um blog da empresa no qual um colaborador possa contar a experiência dele. Imagine que legal no blog. Você pegue um colaborador que teve uma situação de superação durante esse período. E ele vai contar essa história no blog. Faz um café com gestores, não é? E outra coisa muito importante, que nós não podemos esquecer. Todos sofremos uma perda. Alguém perdeu familiares, amigos, empregos e outras coisas. Então, estamos sensíveis, tá bem? Lembrem-se disso. O que mais que nós podemos fazer? Reconhecer o funcionário. Sabe aquele funcionário do mês que existem, por exemplo, nas lojas, no McDonald's, em ambientes? Alguma coisa assim, mas você pode fazer mais personalizada. Uma carta de elogio do gestor e da equipe. O corredor da fama é pegar um dia, todo mundo fica enfileirado e quando esse colega passa, a gente bate palma e agradece, super legal. Fazer um mural do orgulho. Gente, isso funciona pra caramba. É como o pote de gratidão, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Você escolhe uma área, o pessoal coloca post-it e ele agradece alguém por alguma coisa. Ele elogia alguém por ter feito algo. E esse mural do orgulho, gente, quando você passa lá e você vê o seu nome e alguém te agradeceu, nossa, é muito bom. Dinheiro é bom? É. Mas você ser reconhecido é muito bom. Fazer as comemorações habituais, né? Anuários, enfim, tem várias formas, né, de reconhecimento através de pins ou
brindes, né, que se dão por 5 anos, 10 anos, 15 anos, enfim. E fazer, de vez em quando, essa reunião de reconhecimento. O gestor chama a equipe, parabeniza pelo sucesso, celebrem todas as vitórias. Não tem vitória menor ou maior. Todas elas devem ser celebradas. O que mais que nós vamos fazer? O alinhamento de comunicação, como nós já havíamos falado. Vamos rever a missão, visão e valores da empresa. Vamos contar a história da empresa. É muito bom saber como ela começou. E vocês vão incluir, né, na linha de tempo da empresa esse período. Como a empresa sobreviveu à pandemia? Isso vai ficar na história, não é? E será muito bacana se você puder fazer essa linha do tempo, registrar com fotos, depoimentos, não é? Gente, isso é de uma riqueza sem fim. E as pessoas gostam de se verem notadas, mencionadas. E isso não tem preço, tá bom? O que mais que nós podemos fazer? A gente não cansa de falar o que pode fazer, né? Orientações. Lembra que o óbvio nem sempre é óbvio? Recentemente, aqui no prédio, aqui são vários andares, eu fui entrar no elevador e vi que já tinham 3 pessoas. Aí eu fechei a porta e falei, podem subir em segurança, depois eu irei. Por quê? O elevador, óbvio, tem alguns que são muito grandes, ele é um compartimento, em vias normais, de 8 a 10 pessoas. Só que para respeitar o distanciamento, agora a gente tem que ter um número menor, não é aquela coisa, segura a porta, estou entrando, empurra 20 pessoas. Não. Vamos ser mais calma. Quem realmente precisa usar o elevador, use. Quem puder caminhar, suba escadas. Vai ser um exercício, não é verdade? Você contribui com um colega que não pode, às vezes uma pessoa que precisa, né, anda mais devagar, e você faz o teu exercício diário. Sobe escada, desce escadas e vai se movimentando, tá bom? Outra coisa importante. Opa, eu perdi aqui vocês. Muito bem. Depois eu vou deixar para vocês nessa página que o Findes colocou com várias orientações que ele chama A Prevenção Está em Nossas Mãos. Ele fala de todas as medidas necessárias de orientação, uso do álcool gel, uso da máscara, uso o cálculo do distanciamento, tudo que você pode imaginar, inclusive o cuidado com as pessoas que já têm doenças pré-existentes e que não possam retomar para o trabalho presencial, não é? Então, cabe uma avaliação médica. Então, vai o link para vocês, porque é a leitura obrigatória, não é? E a minha palestra aqui, ela tem tempo, porque se deixasse, eu falaria sem fim. Que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é conversar, não é? Conversar no bom sentido, né? Sempre contribuindo. Vamos lá. Muito bem. E quem faz a diferença na vida do colaborador? Quando houve a pandemia, foi muito bacana. Muitas empresas pararam a sua linha de produção para produzir álcool em gel, máscaras para hospitais, entidades, porque havia escassez, certo? E essas empresas ganharam notoriedade, compraram respiradores, saíram na mídia e já tiveram o seu galardão, como eu costumo dizer.
Só que fazer para o externo é visível, mas fazer para quem está dentro de casa nem sempre aparece. Então, a gente vai buscando algumas notícias, né? Então, por exemplo, a Natura, ela já orientou, e as pessoas, além de todos os cuidados com as pessoas que tenham doenças pré-existentes, até o final do ano, eles vão manter o sistema de home office. Lógico, avaliando, né? Avaliada a necessidade de se ter alguém presencial. E isso demonstrou o cuidado com pessoas. Qual é o slogan da Natura? É bem-estar. Então, tem que ter coerência. Se você está falando que você defende o mundo, defende a sua empresa ela é uma empresa que gera sustentabilidade, mostra isso para o seu colaborador. Porque o cliente, quando vir que você faz isso pelo seu colaborador, ele compra de você. Pode crer. Vamos lá. Outro exemplo. Grupo Boticário. Mesma metodologia. Entrou em contato com alguns gestores líderes para providenciar equipamentos adequados, ergonômicos, para as pessoas trabalharem. Porque houve um improviso, não é? Eu não tinha uma mesa de trabalho, uma cadeira confortável, uma velocidade de internet, não é? E outra coisa que ocorreu foi que quando eu deixei de trabalhar na empresa, eu não fiz jus ao Vale Alimentação. Então, é uma coisa para ser revista, não é? É uma coisa que a empresa tem que concordar. E no caso aqui do Boticário, Boticário, eles mantiveram o Vale Refeição, porque a pessoa, para trabalhar, está disponível, ela precisa comprar aí ou uma comida congelada, ou contratar alguém que faça para ela, para que ela esteja pensando no estratégico, tá bem? Vamos para a próxima. E é muito bom, né? LinkedIn. A gente nem precisa falar, né? O LinkedIn ele é um exemplo e está sempre aí à frente de tudo que nós conhecemos. E a principal providência que ele tomou foi dar suporte para a saúde mental dos colaboradores, deixando um aconselhamento dado por psicólogos e terapeutas 24 horas por dia, 7 dias na semana. Faz a diferença? Faz. Vocês não têm ideia de quantas pessoas estão com medo, como se sentem inseguras, não é verdade? Então, essas são as boas práticas. Eu vou entender qual delas cabe dentro da minha empresa, dentro do meu orçamento, mas seguramente você vai encontrar. Tenho aqui 2 outros exemplos. A Loft, que trabalha com imobiliários, né, residências, etc., etc., também fez um investimento para o home office, higienização. A ZUP, que é uma startup, né? Até uma startup que é nova, também tem essa preocupação com o colaborador. Isso também é super importante. Vamos para a seguinte. Lição de casa, né? Falar de verdade para vocês. Algumas leituras são obrigatórias. Então, essa página da ONU, ela enfatiza, não é? Essa necessidade do cuidado com o retorno, principalmente com a saúde e equilíbrio emocional. De alguma forma, a pessoa se estressou. Nós ouvimos até pelos meios televisivos que aumentou o número de mulheres agredidas, né, pelos seus pares durante o período de confinamento.
E você não sabe se a sua colaboradora, que está voltando agora, ela foi agredida. Então, esteja sensível, né? Busque essas informações. Então, deixei como leitura obrigatória. Professor é assim mesmo, não é? Eu tenho muito ainda do lado acadêmico. Outra leitura obrigatória. Tudo o que se pode fazer para ajudar os colaboradores em home office. De psicólogo a móveis, não é? Quantas empresas já tomaram iniciativas? Você não pode não ter o poder aquisitivo de transferir todo um mobiliário, mas seguramente você pode melhorar a qualidade de transmissão da internet, porque se você vai criptografar os dados, lembra que eu falei da lei de proteção de dados? Porque agora isso vai ser mais sério, porque nós vamos ter ataques cibernéticos. Mas estamos preparados para isso? Vamos lá. Já finalizando. O que é importante, gente? Quando o colaborador se sente valorizado, parte da missão, visão e valores da empresa, quando ele percebe, quando ele não está bem, alguém, o líder, o gestor, um colega, o RH, se preocupa com o estado emocional dele, porque muitas vezes é só escutar, é desenvolver a arte da escutatória. Quando eu trabalhava em uma empresa, na Reckitt Benckiser, e tinha um ambulatório médico e tinha uma pessoa da área social. Não era raro alguém, pelo menos uma vez na semana, ir lá e sentar com a assistente social. Para desabafar, contar os casos e reclamar, mas aquilo proporcionava um bem tão grande que valia a pena manter a assistente social lá. Óbvio, a função dela vai além disso, mas ela também pode ser uma amenizadora, uma equilibradora do clima interno. Então, a gente tem que jogar com as ferramentas que a gente tem. E vamos lá, para encerrar. Prontinho. Para encerrar, gente, o momento é colaboração. Ah, mas eu não faço isso, eu nunca fiz. Comece agora, é um bom momento. Nós estamos juntos. Como se ouve muito aí no mercado, a tempestade é a mesma, os barcos é que são diferentes. Então, eu posso estar num barquinho menor, alguém está no barco maior, mas a gente pode se ajudar. Então, comecem a pensar para dentro agora. Não é fora da caixa, no cliente, não é... Sim, vai se preocupar com isso, porque o consumidor mudou os hábitos dele também. Mas primeiro trate de quem está dentro de casa. Mostre a eles que a empresa conta com eles, que eles vão colaborar para que essa experiência tão marcante possa ser superada. E aí sim nós falarmos, estamos na normalidade. É só um pouquinho mais que está faltando, tá bem? Terminando. Eu vou deixar para vocês os meus dados. Já lembrando que eu atuo há mais de 15 anos como educadora corporativa, ministrando treinamentos, coaching, mentoring, dinâmicas, e é o que eu mais amo fazer, porque o conhecimento liberta as pessoas.
e elas precisam desse conhecimento. Quando você dá a elas, não é? Uma caneta, um papel e um conhecimento, ela vai para qualquer lugar. E é isso que eu mais amo fazer. E vocês poderão verificar pela minha mini bio aí, que eu tenho experiência com varejo, indústria química, escritórios de engenharia, TI, todos os universos. E eu poderei certamente ajudá-los. Se você precisa de alguém para te orientar, seja você uma grande empresa ou uma pequena empresa, eu estou disponível para que a gente possa conversar e desenharmos juntos um programa de progresso e orientação aí para vocês, tá bom? Me despedindo, então, eu quero deixar aqui um convite para vocês. Por quê? Para que a gente trabalhe melhor com as pessoas, nós precisamos conhecê-las. E nós temos, por hábito, e os recursos humanos bem sabem, tanto no processo seletivo, avaliação de desempenho, vários instrumentos que trazem informações que nos ajudam a extrair o melhor do colaborador. Eu faço uso da ferramenta Cevat, e nesse momento, para quem ouvir a minha palestra, quiser entrar em contato comigo, eu estou fazendo uma oferta, eu não sei se a palavra é oferta, gente, porque eu estou dando o mínimo do mínimo, não é? Para proporcionar que você tenha um inventário de valores com uma sessão de mentoria comigo. Então, você vai fazer, eu vou te dar um link, isso é feito digitalmente, aí vem o relatório, e juntos com aquele relatório, a gente pode descobrir uma série de coisas. Como você pode melhorar o seu desempenho, produtividade, relacionamento, como que você está com planos para daqui 5 ou 10 anos. Isso faz muita diferença. Então, eu atendo a empresas e a pessoas físicas. E para confirmar isso, então, finalizando aqui de novo, para as pessoas físicas, eu costumo fazer o Coaching Express em grupo. São apenas 8 vagas, 8 pessoas que eu trabalho com elas em 4 sessões, não é? De 1 hora, mas nunca 1 hora, a gente sabe disso, sempre extrapola, junto com o relatório. Então, você tem o relatório e mais 4 sessões. Se você fizer as contas, ninguém vai te fazer uma proposta tão interessante quanto a minha. Então, pense em você. Você tem que investir em você. Você é o seu melhor patrimônio. E isso ninguém tira de você. Então, aqui para finalizar, eu estou deixando para que depois vocês visualizem todos os links que eu pesquisei com aquelas informações, as imagens, todos os créditos cedidos. E quero também comentar que eu vi um artigo bacana no Valor, que é o Valor Econômico, mas ele estava no jornal. E ele ficou assim um pouco difícil de ler. Então, quando você receber o slide, certamente você vai poder explorar um pouquinho mais, porque aqui ele compara quantas pessoas gostaram mais de estar em um home office e quantas não. Quantas reclamaram do transporte, quantas não, não é? Quantas reclamaram de benefícios, quantas não. E o Valor Econômico, uma entidade, além de ser de imprensa, é de utilidade pública, não é verdade? Vamos lá. Slide. Então, aqui ele também fala de transportes, quais foram as reclamações, as aceitações, etc., etc. Fala do hábito dos consumidores,
Como que ficou? Aumentou muito a compra online. As pessoas querem receber tudo dentro das suas residências. Então, é isso que nós temos que fazer. Por isso que muita gente já se antecipou, investiu no delivery. Bacana, é isso mesmo. E para fechar, porque agora fechou mesmo. Eu quero agradecer a vocês por terem me ouvido, por participarem desse momento. Eu quero que o RH se sinta empoderado, haja de forma estratégica, se junte aos CEOs da empresa, tá bom? Que os líderes e gestores conversem entre si para as melhores práticas, conversem com as empresas, façam essa troca das boas práticas, não é verdade? Alguém fez algo que já está funcionando, vamos adaptar, vamos colocar aqui, não é verdade? E refazer o meu convite. Venha fazer o inventário de valores comigo. Você vai se descobrir. O CEVAT, ele te mostra 16 competências que comandam as nossas vidas e as nossas escolhas. E nada melhor do que você estar no comando da tua vida. Muito, muito, muito obrigada. Desejo a vocês sucesso, paciência e persistência na adaptação e aquele recado. Passou o barquinho da mudança? Vai logo para a mudança. Quanto mais resistente nós formos, mais demorado vai ser. Não é verdade? No nosso link você encontra informação de todos os palestrantes. Você tem lá os nossos contatos. E quem quiser a apresentação que eu usei aqui, com todos os links, basta mencionar: Lúcia, eu assisti, envia a apresentação? Bacana, eu envio para você, tá bem? Obrigada, fiquem bem. E na quinta-feira eu volto para nós falarmos sobre produtividade. Até breve, tudo de bom para vocês.